No calor escaldante da Namíbia, o veneno não é apenas uma arma. É a fronteira entre a vida e a morte. Quando o pequeno desafia a morte com inteligência, cada ataque pode ser o golpe final. Cada encontro é uma aposta de vida ou morte. Quem é o mais temido? A batalha está prestes a começar. Namíbia Severa. A guerra contra o veneno. Namíbia. Um mundo ardente no coração da África. Onde as dunas de areia vermelha do deserto do Namibe se estendem como ondas, pintando uma paisagem que é ao mesmo tempo bela e cruel. Esta é uma terra onde o vento canta nas rochas, o sol derrete cada grão de poeira e a vida é sempre testada ao seu limite máximo. Na aridez aparentemente interminável, a natureza ainda se ergue com força. Com criaturas resilientes, perseguições de vida ou morte e predadores silenciosos esperando por sua chance na escuridão. Mas entre a areia escaldante e os arbustos baixos espalhados no chão de pedra seca, há outra força se movendo silenciosamente. Basta uma leve curva na grama seca para deixar o coração de toda a terra cauteloso. Naja. O fantasma silencioso do deserto da Namíbia. Seu corpo pode ultrapassar 2 metros de comprimento, coberto por escamas lisas de cor marrom, preta ou cinza, dependendo da região. Suavemente onduladas, mas com uma aura assassina oculta. Sua característica mais marcante é o pescoço. Que pode se expandir no formato de um capô de carro, formado por nervuras especiais. Como um escudo para intimidar o inimigo. Seus olhos redondos com pupilas verticais sempre observam friamente, refletindo uma calma arrepiante. A Naja não caça com pressa. Ela espera, ataca com precisão, com bicadas extremamente rápidas, injetando neurotoxinas que podem paralisar a vítima em poucos minutos. Sua alimentação é muito diversificada, desde ratos, lagartos, pássaros jovens até cobras menores. Algumas espécies podem até comer ovos e não têm medo de atacar criaturas maiores se provocadas. O comportamento da Naja é noturno ou matinal, mas em dias frios também pode aparecer durante o dia. Quando ameaçada, levanta a cabeça, estica o pescoço, sibila de forma ameaçadora e está pronta para atacar se o oponente não recuar. Em um ecossistema hostil como o da Namíbia, as Najas não são apenas caçadoras, mas também forças respeitadas, onde cada movimento pode determinar a vida. Sob o sol seco da Namíbia, onde o vento carrega a poeira de areia sobre a terra rachada, não são apenas predadores de 4 patas que se enfrentam. Em um canto escondido dos arbustos baixos, 2 sombras negras apareceram.
Eram duas najas machos, ambos adultos, com o instinto de dominar. Elas não se moviam rapidamente, mas deslizavam lentamente, com a cabeça erguida e o corpo erguido do chão. Ambos abriram bem as guelras, os corpos salientes como se quisessem exibir o tamanho. Não houve chiado. Não se tratava de uma caçada, mas de um ritual de confronto. Eles ergueram as metades dianteiras, encarando-se como guerreiros ancestrais em busca de brechas. Seus corpos ondulavam em círculos simétricos, cada movimento um aviso. Areia e poeira subiam silenciosamente sob seus leves golpes. E então, ambos se ergueram, apertando-se mutuamente. A luta podia durar vários minutos. Até que um dos lados cedesse, recuando silenciosamente do território. O vencedor erguia a cabeça, as guelras ainda escancaradas, varrendo o ar como uma declaração de soberania. Para ela, a batalha não era sobre destruição, mas sobre ordem. A naja não é apenas um símbolo de poder e morte silenciosa, mas também uma espécie com um ciclo reprodutivo único. Controlado por mudanças ambientais e sinais químicos. À medida que a estação seca gradualmente dá lugar às primeiras chuvas na Namíbia, os feromônios das cobras fêmeas se espalham pelo ar, atraindo os machos a centenas de metros de distância. O processo de acasalamento dura horas e muitas vezes. Após o acasalamento, a cobra fêmea encontra um local seguro para depositar os ovos. Dependendo do tamanho do corpo e das condições de vida, a cobra pode depositar de 10 a 40 ovos por vez. Ao contrário da maioria das outras cobras, a cobra fêmea protege o ninho durante o período de incubação, que dura de 6 a 10 semanas. Quando os ovos eclodem, os filhotes já são venenosos. Eles não precisam da orientação da mãe, separando-se imediatamente do rebanho e iniciando sua própria jornada de sobrevivência.
Na mesma terra árida da Namíbia, onde o sol queima o solo e a sombra é um luxo, as criaturas que parecem mais fracas estão criando um sistema de defesa resiliente contra os predadores mais temíveis. Suricata. Um pequeno animal da família dos mangustos. Com uma altura de apenas 25 a 35 centímetros, corpo esguio, pelagem marrom acinzentada coberta por listras pretas ao longo do dorso e olhos pretos com contornos escuros como lápis. Apesar da aparência frágil, possuem um espírito de vigilância e solidariedade que se destaca na natureza. Vivem em grandes manadas, geralmente de 20 a mais de 30 indivíduos, convivendo em complexos sistemas de tocas subterrâneas escavadas no coração do deserto árido. Todas as manhãs, a manada sai da toca, formando pequenos grupos em busca de insetos, répteis, ovos de pássaros e, às vezes, escorpiões. Estes são inimigos perigosos para a maioria das espécies, mas são a refeição favorita dos suricatos. Eles têm uma imunidade incrível a muitos tipos de veneno. O que há de mais especial nos suricatos é sua capacidade de se proteger e distribuir papéis na manada. Enquanto alguns forrageiam, sempre há pelo menos um indivíduo em pé, usando as patas traseiras como apoio, levantando a cabeça para observar os arredores. Ao detectar perigo, emite um alarme sonoro característico e imediatamente toda a manada se refugia em um local seguro. Por trás de sua aparência atraente e corpo pequeno, os suricatos são a personificação de uma sociedade unida, inteligente e corajosa. A época de reprodução dos suricatos geralmente coincide com os meses mais quentes e úmidos do ano, quando a comida é abundante e as condições de vida são favoráveis. Em cada grupo, apenas um casal dominante, geralmente um macho e a fêmea mais velhos e fortes, pode procriar. Os indivíduos restantes, mesmo irmãos, assumem o papel de protetores, caçadores e cuidadores dos filhotes. Após o acasalamento, a fêmea fica prenhe por cerca de 11 semanas antes de dar à luz entre 2 e 5 filhotes. Os filhotes nascem cegos e sem pelos, completamente dependentes da mãe e do restante do grupo para proteção. Durante os primeiros dias, eles permanecem no ninho, enquanto os outros membros se revezam na guarda e na busca por alimento. Quando os filhotes começam a sair da toca, a vida de treinamento começa. Eles participavam de caçadas, observando e aprendendo a matar presas venenosas com segurança. As sombras do sol se estendiam sobre o solo seco. Um grupo de pequenos suricatos tateava as raízes das árvores, cavando em busca de presas. Os jovens suricatos os seguiam, ocasionalmente olhando para os adultos e imitando a escavação. Do outro lado, uma cobra deslizava silenciosamente para frente, seu corpo serpenteando pela grama seca e queimada pelo sol, os olhos fixos nas pequenas sombras que se moviam perto dela.
mas os suricatos detectaram a presença do intruso. Em questão de segundos, a atmosfera mudou. O líder se ergueu ereto sobre as patas traseiras, com os olhos fixos na sombra que se aproximava. Imediatamente, os outros 3 adultos avançaram, formando um arco bloqueando o caminho da cobra. Pequenos rosnados saíram, não altos, mas cheios de determinação. A cobra ergueu a cabeça. Seu pescoço estufado, seu capuz proeminente se abrindo como um sinal ameaçador. Boca ligeiramente aberta, língua entrando e saindo sem parar. Também estava pronta. Dois mundos, 2 estratégias de sobrevivência opostas, agora se enfrentavam. O líder dos suricatos tomou a iniciativa de se aproximar. De repente, a cobra saltou. A emboscada era sufocante, apenas alguns minutos. Sem um vencedor claro, a cobra tomou a iniciativa de recuar, rastejando para a grama. Ninguém morreu. Nenhum sangue foi derramado. Mas, mais uma vez, o pequeno mundo se defendeu de um dos predadores mais perigosos da Namíbia. A resistência não está no tamanho, mas no espírito de não recuar. À distância, outra sombra se move silenciosamente. Não é um suricato, mas um parente maior e mais ousado. O mangusto listrado. Um guerreiro selvagem destemido. É um dos pequenos mamíferos mais ousados da África do Sul. Eles têm um corpo robusto, com cerca de 30 a 45 centímetros de comprimento, e uma cauda quase tão longa quanto o corpo. Sua pelagem é curta e espessa, marrom acinzentada com listras pretas ao longo do dorso, criando uma aparência que serve tanto como uma camuflagem eficaz nos arbustos quanto os destaca como pequenos guerreiros na savana seca. Olhos pequenos e ágeis sempre brilham de alerta. Um focinho pontudo, pequenas orelhas redondas inseridas baixas na cabeça, contribuem para a capacidade de cavar e observar constantemente. Garras afiadas e curvas, especializadas para cavar tocas ou procurar presas em solo arenoso. Vivem em grandes manadas de 10 a 40 indivíduos, com uma organização social rigorosa, coordenando-se estreitamente na busca por alimento e na defesa.
O mangusto listrado é famoso por sua coragem e capacidade de enfrentar inimigos de tamanho superior, incluindo cobras venenosas. Utilizam táticas de cerco, distração e ataque simultâneo para neutralizar os oponentes. Esta espécie possui um hábito reprodutivo especial, fortemente comunitário. Em uma manada grande, muitas fêmeas podem acasalar e dar à luz ao mesmo tempo, geralmente no início da estação chuvosa, quando as fontes de alimento são abundantes. Após cerca de 60 a 70 dias de gestação, cada fêmea dá à luz de 2 a 6 filhotes. Surpreendentemente, os filhotes são cuidados coletivamente. Os membros mais velhos da manada se revezam observando, alimentando e ensinando os filhotes a sobreviver, como um cardume selvagem. A dieta do mangusto listrado é muito diversificada, desde insetos, aranhas, pequenos répteis, a ovos e até cobras venenosas. Eles têm certa imunidade a venenos. Não muito longe, um bando de mangustos listrados se espalhava para se alimentar. Eles estavam cavando na areia. Sentiram um barulho estranho. A cobra parou. Ela também sentiu a presença dos olhos que a seguiam. Sua cabeça estava erguida, seu pescoço começou a inchar, seu chapéu familiar se abriu lentamente como uma cortina ameaçadora. Mas diante de um bando tão grande de inimigos, ela não podia recuar, havia apenas uma opção: lutar. Alguns deles se aproximaram por trás. Com táticas habilidosas, distraíram, perseguiram e pressionaram. A atmosfera era tensa. De repente, ambos os lados atacaram. A caçada terminou rapidamente, mas não facilmente. A matilha de mangustos listrados provou mais uma vez que na natureza, não é apenas o veneno que assusta. É também a coesão e a inteligência dos pequenos. Quando o último ruído se dissipou e as pegadas desapareceram na areia quente, de longe, outra criatura entrou silenciosamente em cena. O leopardo, um predador perfeitamente escondido e a personificação da morte à beira do deserto da Namíbia.
Seu corpo tem cerca de 1,5 metros de comprimento, cerca de 70 centímetros de altura na cernelha, coberto por uma pelagem dourada e lisa, salpicada de manchas pretas como flores de damasco. Ajuda a camuflar-se perfeitamente sob a luz do sol da floresta esparsa e também o diferencia de outros leopardos. Seus olhos âmbar sempre exalam um olhar aguçado e cauteloso. Seu corpo é compacto, mais musculoso, flexível, pode correr na velocidade da luz e é o melhor escalador de árvores entre os grandes felinos. Eles vivem sozinhos, preferindo ser ativos à noite ou ao amanhecer. É o momento ideal para emboscar presas no escuro ou com pouca luz. Ao contrário de leões ou hienas, que são barulhentos e agrupados, os leopardos escolhem a solidão e o sigilo como suas armas. Durante a época de reprodução, as fêmeas sinalizam quando estão no cio. Elas acasalam por um curto período de tempo, mas com ferocidade. Após cerca de 90 a 100 dias de gestação, as fêmeas dão à luz de 1 a 3 filhotes em um local isolado e inacessível. Os filhotes nascem cegos e precisam de vários meses para ter idade suficiente para sair da toca. A mãe leopardo cuida deles sozinha, ensinando-os a caçar e subir em árvores, até que os filhotes estejam fortes o suficiente para viver de forma independente. A dieta do leopardo é extremamente diversificada, desde antílopes e coelhos a roedores, pássaros e répteis. Na Namíbia, onde a comida é escassa e o solo é quente, eles podem atacar até espécies ágeis e inteligentes. E o mangusto listrado também se tornaria um de seus cardápios. Mas naquela tarde quente, quando o cheiro de sol seco e poeira se misturava no ar, seus olhos aguçados descobriram algo em comum. Um grupo de mangustos listrados se reunia sob a sombra de uma árvore perto da praia rochosa, ocupados cavando o chão em busca de insetos. Nenhum deles percebeu que havia sido o alvo. O leopardo abaixou o corpo, cada passo suave como fumaça deslizando pela grama seca. O vento soprava a favor. Ele prendeu a respiração, impedindo que cada músculo emitisse som. Bastaria um pequeno erro e todo o grupo desapareceria imediatamente no labirinto de cavernas subterrâneas. Quanto mais perto chegava, mais brilhantes seus olhos dourados se tornavam, fixando-se em um pequeno mangusto listrado. Sem aviso. A caçada terminou rapidamente.
O grupo de mangustos listrados só pôde recuar, impotente. Mesmo que os caçadores consigam resistir ao veneno, contra os predadores maiores, eles só podem se tornar presas, sem serem capazes de revidar. Na árida terra da Namíbia, onde a escuridão e a luz sempre trocam de papéis, a vida prossegue de acordo com as leis mais severas. Cada espécie é uma caçadora, e também pode se tornar uma presa. Das cobras venenosas que espreitam silenciosamente na areia quente, aos grupos de mangustos unidos contra o perigo, ou à emboscada silenciosa de leopardos. Tudo se combina em uma sinfonia de sobrevivência, onde cada batida é uma escolha entre a perda e a continuidade. A Namíbia não é apenas deserto e tempestade de areia. É uma arena natural, onde a vida é esculpida por confrontos intransigentes, onde a pequena coragem é suficiente para fazer a morte vacilar. Se você adora batalhas de tirar o fôlego, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos momentos selvagens que o aguardam. A Batalha da Piton, do Crocodilo e da Onça. Silêncio é um aviso. Sob a água, uma criatura aguarda. Na copa das árvores, um olhar observa. Não são necessárias armas. Não são necessários companheiros de equipe. Aqui, um olhar pode significar a morte. Triângulo da Morte na Amazônia. A Amazônia, a maior selva do planeta. Escondido nas profundezas da densa copa das árvores, encontra-se um mundo onde a vida e a morte são uma só. Aqui, cada criatura deve aprender a se esconder, ficar em silêncio e atacar com precisão. Não é preciso estar em grandes grupos. Não é preciso correr rápido. Apenas esperar. E quando chega o momento, tudo termina em silêncio. No labirinto de água, folhas e escuridão, 3 espécies governam os 3 níveis da selva. A sucuri, a constrictora na lama. O jacaré, as mandíbulas do rio. A onça, a mordida da sombra da floresta. Esta não é uma batalha pela supremacia. Este é um círculo de sobrevivência entre 3 mestres assassinos. No labirinto úmido e sufocante da Amazônia, onde a luz do sol é sufocada pela densa copa das árvores, existe um predador que vive na linha entre o silêncio e a morte. Escondido sob a densa camada de lentilha de água e lodo flutuantes, uma massa de músculos vivos rasteja lentamente pela água.
Não é a cobra mais longa do planeta, mas a sucuri verde é a mais pesada. Uma fêmea adulta pode ter mais de 6 metros de comprimento e pesar até 200 quilos, um corpo maciço e flexível que não se move quando enrolado. A pele verde-oliva é pontilhada de manchas pretas ovais, combinando perfeitamente com a luz salpicada que filtra pela copa das árvores. Os olhos e as narinas estão localizados no alto da cabeça, permitindo-lhe observar e respirar enquanto todo o seu corpo permanece submerso, como um pedaço de lama imóvel ou um fantasma à espreita. O corpo não precisa de pernas, nem de barbatanas. Ela se move sem fazer ondas, sem deixar rastros. A sucuri não persegue sua presa, ela espera. E quando chega o momento, cada um de seus músculos é uma corda da morte, apertando com tanta força que pode romper a caixa torácica da presa em apenas algumas respirações. Sob a pele lisa, às vezes descamando em manchas, está uma relíquia viva da pré-história. Ela não precisa evoluir muito, porque este corpo, esta máquina de caça, foi forjada a partir dos próprios materiais com os quais vive, água, lama e silêncio. Ela não precisa correr. Ela não precisa perseguir. Ela só precisa esperar. A capivara, o rato d'água, caminha perto da beira do rio. A manada está alerta, mas um filhote se afasta, agachando-se para beber. Sob a água marrom, a sombra verde está imóvel. A sucuri verde está esperando desde o amanhecer. Apenas uma chance. A água agita. A capivara se debate desesperadamente e depois fica imóvel. A piton arrasta o corpo para águas mais profundas. Suas mandíbulas se abrem, engolindo a presa. Uma grande refeição. E então, longos dias de silêncio, esperando para digerir, como se nunca tivesse acontecido. A sucuri não precisa comer todos os dias. Depois de um grande banquete, ela pode descansar por semanas. Seu corpo entra em modo digestivo, tão silencioso e lento quanto sua vida, dependendo do sol da manhã para aquecer seu sangue, dissolvendo lentamente sua presa em seu estômago com ácido e tempo. Mas neste mundo perigoso, até mesmo predadores podem se tornar presas. Grandes crocodilos jacarés às vezes competem por águas rasas. E da copa da floresta, a onça-pintada, a caçadora silenciosa da Amazônia, pode desferir um golpe fatal se a sucuri aparecer na praia.
A temporada de cheias começa. A superfície do rio sobe, o ar se enche de vapor. Na umidade pesada, as pitos fêmeas deixam silenciosamente seus sinais feromônios, o cheiro da reprodução. Como se despertassem, os pitons machos de todos os galhos da floresta seguem aquele cheiro. Sem gritos, sem empurrões. Eles vêm e se enrolam. Nasce uma obola de anaconda. 6, 7, às vezes uma dúzia de machos se enrolam firmemente em torno de uma fêmea, contorcendo-se em uma massa de músculos vivos, rastejando lentamente sob a água. Ninguém ganha, ninguém perde. Apenas a perseverança, que dura horas, até dias. Quando a dança termina, a cobra-mãe desaparece no pântano. Em sua barriga, a vida está se formando, sem ovos, sem ninho. E então, alguns meses depois, as primeiras criaturas rastejam para fora de seu corpo encharcado de lama. 20, 30, às vezes 40 filhotes. Olhos abertos. Prontos para nadar. Ninguém espera, ninguém protege. Cada indivíduo é seu próprio instinto. Alguns filhotes sobrevivem. A maioria, não. Eles cresceram em um mundo onde tudo podia ser um predador. E, ironicamente, às vezes eles próprios se tornavam uma ameaça para aqueles que pareciam inofensivos. Um jacaré, um crocodilo da Amazônia. Descuidado. A piton tinha como refeição o do dia. Sem hesitação. Sem piedade. Surpresa. Um aperto final. O fim. O jacaré-aço, o predador silencioso dos rios sul-americanos. Um corpo coberto por escamas pretas e brilhantes, com até 5 metros de comprimento e centenas de quilos, parecia ter sido esculpido em rocha vulcânica fria. Cada linha de seu corpo era um testemunho dos tempos pré-históricos, uma máquina viva que existia desde o período Cretáceo até agora, quase inalterada. Apenas seus olhos e narinas se projetavam da água. Pequenos, discretos, mas o suficiente para observar e respirar. O resto do corpo flutua silenciosamente, misturando-se à água como um tronco podre. Mas não é madeira. É a morte à espreita. O jacaré não caça com agilidade. Ele embosca. E quando chega o momento, suas mandíbulas se fecham com uma força de quase 3.000 psi, uma das mordidas mais fortes já registradas no reino animal.
Seus dentes não servem para mastigar, mas para segurar, esmagar e rasgar. Se a presa for grande demais para engolir, ele rola furiosamente, rola da morte, girando o corpo como uma broca biológica, arrancando carne dos ossos no vórtice turvo. Os jacarés são oportunistas. Peixes, aves aquáticas, tartarugas, pequenos animais e até mesmo carniça flutuando no rio, nada é desperdiçado. Durante a estação seca, quando a água reca e as refeições são escassas, os jacarés se tornam agressivos, defendendo as águas rasas como um território inexpugnável. Intrusos, até mesmo os da sua espécie, podem pagar o preço. Mas no calor escaldante das planícies de lama seca, quando o rio recua para expor a terra em evaporação, a fêmea do jacaré começa a se reproduzir. Elas deixam as águas profundas, escavando o solo e acumulando folhas podres em grandes montes, uma incubadora natural onde o calor da decomposição mantém os ovos aquecidos por quase 3 meses. Cada ninho pode conter de 20 a 60 ovos brancos opacos, enterrados profundamente sob o material áspero. Mas a surpresa está em outro lugar, a mãe jacaré não vai embora. Contrariando a apatia habitual de sua família de répteis, ela fica, guardando o ninho durante toda a temporada, usando os mesmos dentes que mataram criaturas maiores para proteger suas próprias vidas minúsculas. Quando os ovos estão prestes a eclodir, gritos estridentes vêm do ninho. A mãe jacaré escuta e começa a cavar. Cada filhote, com menos de 30 centímetros de comprimento, é gentilmente segurado em suas mandíbulas e mergulhado na água, um ato estranhamente gentil de uma criatura que parece conhecer apenas a violência. Durante as primeiras semanas, os filhotes nadam ao redor da mãe, aninhando-se perto de seu enorme corpo. Quando um predador se aproxima, eles se enterram sob sua barriga, o lugar mais seguro do pântano. Mas a Amazônia não é um lugar para crescer em paz. Piranhas, cobras d'água, aves de rapina e até mesmo outros jacarés adultos, todas as criaturas podem ser inimigas. E nem todos sobreviverão. Em um mundo de lama, lodo e sangue diluído em água, o jacaré é incomparável. Mas a invencibilidade é uma ilusão. Porque na Amazônia, até o rei do rio precisa erguer a cabeça em defesa. Acima, onde a luz do sol é apenas um rasgo através da densa copa, a floresta troca de papéis. Lá, não há lama, nem poças. Apenas folhas, sombra e silêncio. Um galho balança levemente. Não por causa do vento. Um par de olhos se abre arregalado, dourado, redondo e profundo, observando cada movimento abaixo. O corpo malhado recolheu as pernas silenciosamente, a cada passo sem deixar cair um único pedaço de musgo. Era onça pintada. E na Amazônia, era a única capaz de matar um jacaré adulto.
No jogo da sobrevivência entre os predadores de topo, onde cada espécie é especialista absoluta em seu próprio ambiente, só a onça-pintada é forte o suficiente para romper a fronteira entre a água e a terra, das copas das árvores com vista para o rio, das sombras da floresta mergulhando na lama. Um salto. Uma mordida. E a ordem temporária da floresta muda novamente. Onça pintada. Leopardo. Um macho adulto pode ter até 2 metros de comprimento e pesar mais de 100 quilos. O corpo é curto e robusto, os músculos se curvam sob a pelagem espessa, não macia como a de um gato doméstico, mas pesada como a pele da floresta, flexível como a água do rio. A pelagem é a imagem da floresta tropical, no fundo dourado como o sol da tarde na floresta, pontilhado de padrões em forma de rosas negras, cada indivíduo é um mapa único. Entre as manchas grandes há pequenos pontos, como se a floresta tivesse se pintado neles. A cabeça da onça pintada é curta e larga, a mandíbula é superdesenvolvida, permitindo-lhe possuir a mordida mais forte de todos os grandes felinos. Os olhos são âmbar, brilhando no escuro. Os longos bigodes brancos, balançando suavemente com o movimento do ar, ajudam-na a sentir as menores mudanças ao redor. Não precisa ser alto. Não precisa ser rápido. Cada centímetro de seu corpo é construído para uma coisa: caçar e matar. Ao contrário do leão das planícies ou do leopardo africano, a onça pintada não persegue sua presa. Ela espreita. Ela espera. Então, ataca com um único, pesado e poderoso salto que não deixa espaço para recuo. Suas presas são extraordinariamente diversas: macacos, javalis, veados, peixes, tartarugas, pássaros, pitons e até crocodilos jacarés. Nenhuma delas está a salvo de ser escolhida. E quando escolhidas, não sobrevivem. A onça pintada é uma boa nadadora, uma boa escaladora e uma sombra. Ela salta direto da margem para o rio, quebra o pescoço de um jacaré deitado na lama e desaparece na floresta sem deixar rastro de sangue. É a fronteira final. É o silêncio que mata. Durante a estação chuvosa, quando a Amazônia está cheia de vida, a onça pintada entra em seu ciclo reprodutivo. Nesse período, as fêmeas emitem feromônios, sinais químicos vagos, transportados pelo vento, atraindo os solitários de longe. Eles vêm, sem barulho, sem brigas. Tudo acontece no silêncio das noites inundadas. Um acasalamento rápido como um raio entre duas criaturas que normalmente vivem a dezenas de quilômetros de distância, o único momento em que a onça pintada não está sozinha. O acasalamento dura vários dias. Depois disso, o macho desaparece. E a fêmea, agora carregando uma missão maior do que qualquer caça, carrega a vida da selva.
ela encontra um lugar isolado, uma árvore oca, uma ravina profunda ou um monte de folhas podres na margem de um riacho. Um lugar escuro e silencioso, sem pegadas, sem barulho. 3 meses depois, nessa escuridão, nascem 1 ou 2 filhotes. Eles são frágeis, sua pelagem é macia como gelo, seus olhos estão fechados, não têm dentes, não sabem andar. Mas em seus pequenos corpos já há manchas pretas características, como se o destino estivesse escrito. A mãe não sai de sua toca por dias. Todo perigo, predadores e sua própria espécie, é eliminado se ela se aproximar demais. Embora pareça solitária e quieta, a mãe onça-pintada é agora uma das criaturas mais perigosas da selva, não para si mesma, mas para as criaturas molhadas que se escondem em sua barriga de folhas mortas. Elas aprendem a prender a respiração quando o vento muda de direção. A rastejar baixo entre as folhas molhadas. A escolher o momento certo para atacar. E o mais importante, quando não fazer nada. Por quase 2 anos, elas vivem sob a proteção e os ensinamentos de sua mãe. Mas então, um dia, sem aviso, sem despedida, e a mãe vai embora. Para nunca mais voltar. Na floresta amazônica, não há governante absoluto. Existem apenas 3 estratégias de sobrevivência. 3 maneiras de viver e de matar. A sucuri se esconde debaixo d'água, espremendo-se silenciosamente. O jacaré jaz imóvel na lama, esperando o momento de desferir o golpe fatal. Onça pintada silenciosa como uma sombra, matando com uma única mordida. Elas não competem. Elas se equilibram. Cada espécie faz parte de um ciclo, algumas esperam, algumas aguardam, algumas espreitam. Na Amazônia, a sobrevivência não é para os mais fortes, mas para os mais pacientes. Qual estratégia você escolhe? Comente abaixo. Se gostar, não esqueça de curtir e seguir para descobrir os próximos mistérios de sobrevivência na natureza.